Meus amados, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a sua família, a sua casa, que o Senhor nosso Deus venha trazer luz aos nossos caminhos e luz aos nossos entendimentos, através da sua santa e inerrante palavra. No vídeo de hoje, queria trazer aqui uma pergunta e juntamente com a pergunta a resposta. A pergunta é justamente essa: quem é a nuvem de testemunhas de Hebreus capítulo 12, versículo 1? Tá? Repetindo a pergunta, quem é a nuvem de testemunhas de Hebreus capítulo 12, versículo de número 1? É algo que irá nos surpreender. Queridos, eu acredito nisso. Muitos de nós já ouviram falar, ou pregadores e pregadoras do Evangelho, falarem justamente sobre Hebreus capítulo 12 e afirmarem justamente o seguinte, que a nuvem de testemunhas do capítulo 12, do versículo 1, é justamente os ímpios que estão ao nosso redor, melhor dizendo, e ali estão esperando um vacilo nosso para nos apontar e nos julgar, né? Mas há algo impressionante e que vai nos trazer um entendimento maior justamente do capítulo de número 12 de Hebreus, né? Para entendermos o capítulo 12, nós temos que entender primeiro o capítulo de número 11, o contexto. Primeiro, quando a epístola foi escrita, ela foi escrita num cenário ou num contexto de perseguição. Grave isso aí. A epístola foi escrita num contexto de perseguição. Segundo, para nós podermos entender a Bíblia, nós temos que compreender o seguinte, que ela não é um livro fácil, não é um livro fácil de nós entendermos melhor dizendo, as Escrituras. Por quê? Justamente porque há três grandes abismos que nos separam da compreensão correta das Escrituras Sagradas ou do texto sagrado. O primeiro abismo é justamente o abismo histórico e o abismo cultural, querido. O abismo histórico, por que histórico? Porque nós sabemos que a Bíblia ela é um livro antigo, não velho, antigo, pois ela foi reunida cerca de aproximadamente 1.600 anos que ela foi que ela foi justamente colocada como um livro só. Nós sabemos que os pergaminhos duraram muito mais anos, né? Aproximadamente aí uns 2.000 anos, né? Aproximadamente 2.000 anos, né? Primeiro abismo, o abismo histórico, porque ela é um livro antigo. Segundo abismo, é justamente o abismo geográfico. Primeiro, porque nós estamos na nossa geografia, estamos no Brasil, e o nosso cenário é totalmente diferente do cenário que ela foi escrita em Israel, que é justamente no Oriente Médio. Então, a geografia bíblica ela é outro abismo que a arqueologia ela tem feito um papel fundamental justamente para nos trazer a compreensão melhor dos textos sagrados. Terceiro abismo é o linguístico, ou seja, a sua língua. Por quê? Ela foi escrita em 3 idiomas. Nós sabemos que o Antigo Testamento foi escrito no hebraico, com algumas porções do aramaico, né? E o Novo Testamento ela foi escrita no grego, esses 3 idiomas, tá? Então, para entendermos, nós precisamos fazer uma exegese do texto. O que é exegese? Exegese é retirar do texto aquilo que o texto nos diz. E não podemos fazer, em hipótese alguma, uma exegese. O que é exegese? É justamente colocar o nosso pensamento no texto e forçar o texto a dizer o que o texto não diz. Então, nós, como estudantes das Escrituras, nós fazemos uma exegese, não nunca uma exegese. Colocar o nosso pensamento no texto em hipótese alguma. Vamos para o texto, falarei bem rápido aqui. Primeiro, nós vamos entender o seguinte,
que todos nós já sabemos, todos nós conhecemos, que as Escrituras, a Bíblia Sagrada, ela não foi escrita com capítulos e versículos. Isso todos nós já sabemos. Os originais, os manuscritos originais, eles não foram escritos justamente colocando capítulos e justamente colocando versículos. Para simplificar, as epístolas, as epístolas nós sabemos que elas são cartas, né? E se elas são cartas, logicamente ela só tem palavras, não tem números. Quando nós vamos escrever uma carta, nós não colocamos parágrafo, capítulo 1 da carta, e escrevemos a carta versículo por versículo nessa carta. Não, nós escrevemos o texto e não colocamos capítulos e nem versículos, tá? Isso foi algo, uma invenção que nos ajudou bastante a compreensão do texto, mas que infelizmente deixou algumas lacunas para nos dificultar ainda mais a compreensão das Escrituras. Exemplo claro é o capítulo de número 12 de Hebreus. Por quê? O capítulo de número 12, nós sabemos que ela não foi escrita com capítulos e versículos. O versículo de número 1 do capítulo 12, ele diz justamente o seguinte, ele começa dizendo justamente o seguinte: portanto, olha aí, Hebreus capítulo 12, versículo 1, começa com a seguinte palavra, portanto. E nós sabemos que essa palavra portanto, ela é justamente uma conclusão de um texto. A palavra portanto é uma conclusão de um texto. Ora, se é uma conclusão, logicamente vem algo mais acima, ou seja, o texto antes da conclusão vem acima. Então nós não começamos uma carta, ou nós não começamos uma escrita dizendo portanto, porque esta palavra é uma conclusão. Então, justamente o capítulo de número 12, o versículo de número 1, para nós podermos entender quem são essa nuvem de testemunha, quem é ou quem são essa nuvem de testemunhas, o que faz, o que é justamente, o que concentra, o que é realmente a nuvem de testemunho, nós vamos justamente entrar pelo seu contexto. Por onde começou a carta? Então, Hebreus capítulo 12, né, ela é a conclusão. Então, precisamos ler o contexto. E vamos ler apenas o versículo, vamos ler do versículo 32 ao versículo de número 40, só para você entender. Diz assim, versículo de número 32, e que mais direi, fartar-me-ei o tempo contado de Gideão e de Baraque, de Sansão e de Jefté e de Davi e de Samuel e dos profetas, os quais, pela fé, venceram reinos, praticaram justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fugido exércitos dos estranhos, as mulheres receberam pela ressurreição seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição, e outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões, foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de pele de ovelha e de cabras, desamparados, aflitos, maltratados, homens dos quais no mundo não eram dignos, errantes pelo deserto e montes e pelas covas e cavernas da terra, e todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Conclusão do texto. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma
tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Entendemos aqui o seguinte, pelo seu contexto, que a nuvem de testemunhas é justamente os mártires. Por que os mártires? Nós vemos no versículo de número 1 a palavra testemunhas. Tá? E a palavra testemunhas, no seu original do grego, significa mártires. Testemunhas, no grego, significa mártires. E o que são mártires? Ou mártires são pessoas que sofreram tormentos ou a morte por sustentar a fé cristã. Observando o contexto, nós vemos justamente o seguinte, que a nuvem de testemunhas, eu até grifei aqui, coloquei aqui no meu bloco de anotações, a nuvem de testemunhas são os mártires, os heróis da fé, que nos dão o exemplo para não desistirmos da nossa fé. Então a nuvem de testemunhas não é o que alguns dizem ser, não são ímpios que estão ao nosso redor, não. A nuvem de testemunhas são todos esses que eu acabei de citar, e fora os que estão descritos no capítulo de número 11. Né? Então esses são os mártires que sofreram, não negaram o Senhor, estiveram dispostos a perder a sua própria vida por amor do Evangelho. Então as nuvens de testemunhas, a nuvem de testemunhas de Hebreus capítulo 12, versículo 1, não são os ímpios. Quem são? São os mártires. Que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua casa, que o Senhor nosso Deus venha continuar trazendo luz aos nossos caminhos e luz aos nossos entendimentos através da sua santa e inerrante palavra. A palavra ela é santa, a palavra ela é inerrante. A paz do Senhor Jesus. Deus abençoe.